Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma grata satisfação, mais uma vez, poder falar aos irmãos a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. E desta feita, nós vamos falar a respeito da lição de número 14, da lição dos jovens. O assunto é Deus continua realizando milagres. E nesta aula, nós vamos procurar mostrar a síntese, conforme prometido pelo Senhor Jesus, que os sinais realizados por Ele foram também efetuados pelos apóstolos e tais milagres igualmente devem ser também promovido e realizado pela Igreja nos dias de hoje. O texto do dia da nossa aula está em Atos 5, 12, a parte A. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Nesta boa aula, meus irmãos, nós queremos discutir a respeito deste assunto. Os milagres que Deus continua realizando. Nós temos noção de que nesse dia, que se chama hoje, há poucas evidências dos milagres de Deus. Por quê? Onde está o problema? Qual a solução? É a aula de hoje que nós vamos estar discutindo. Porque é muito comum nos dias de hoje nós vermos muitas reflexões a respeito disso. No passado Deus operou grandes maravilhas, grandes sinais e prodígios. Mas e hoje? E a igreja dos tempos modernos? Será que Deus mudou? Por que os milagres não acontecem? E se acontecem, onde eles acontecem? E como promover esses milagres? É o assunto que nós vamos estar discorrendo no decorrer desta boa aula. Nós entendemos que para uma ação poderosa de Deus, existem alguns pré-requisitos. E nós vivemos hoje numa contextualidade em que há um pensamento cessacionismo. O que é isso? Ele consiste basicamente na ideia de que os dons e os milagres cessaram com a morte do último apóstolo. Também quero, dentro dessa nossa boa aula, tentar mostrar que dentro da grande comissão, Deus espera que a igreja dê continuidade nesses milagres. Também exemplar alguns sinais, porque esses sinais acompanharão os que crerem. E quem coopera conosco para a realização dos milagres é o bendito Espírito Santo do Senhor. Muito bem. Nós vamos encontrar no Velho Testamento milagres fantásticos, milagres extraordinários, milagres que não se acontecem ou nunca mais aconteceram, grande parte deles. Um exemplo disso, quando Deus vai tirar o seu povo de dentro do Egito, há uma ação de Deus de uma forma assombrosa, milagres extraordinários que evidenciaram o poder de Deus. Eu posso listar as 10 pragas, a espetacular travessia do Mar Vermelho, e nós vamos ver que, mesmo com a evidência de milagres tão fantásticos, não demorou muito, o povo descambou a não mais obedecer a Deus. Nós vamos encontrar também o próprio Deus dando testemunho dessas coisas. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 31, nós vamos encontrar ali o final de um diálogo que foi travado e foi exemplificado pelo Senhor Jesus. Aquilo é uma passagem, não é uma parábola. Nós vamos encontrar ali
o Senhor Jesus falando a respeito de um homem rico e Lázaro, que estavam no Seol. E no verso 31, o Senhor Deus ele vai dizer que, olha, porque o rico pediu, Senhor, manda Lázaro voltar lá e avisar que eu tenho 5 irmãos. E Lázaro voltando, eles vão crer. Mas nós vamos encontrar em Lucas 16, o versículo 31 da palavra de Deus, o Senhor terminando esse diálogo. O que diz a Bíblia? Abraão disse a Lázaro, melhor dizendo, ao rico, se eles não ouvem nem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda se alguém ressuscitar dos mortos. Ouça o que diz o Senhor Jesus a respeito daquela geração. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas. No Velho Testamento, nós conhecemos a história. O povo deixando de temer o Deus verdadeiro e indo após outros deuses. É peculiar ao ser humano. O gênero humano ele tem essa propriedade de esquecer logo. No Velho Testamento, houve essa ocorrência. 3 gerações depois da entrada do povo de Deus na Terra Prometida, já cada um fazia aquilo que era bom aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que o seu nariz apontava. Já esqueceram do Deus verdadeiro, mesmo com tantos sinais, milagres que aconteceu. No Novo Testamento, os milagres evidenciados foram os de Jesus, lição a qual nós estamos estudando. 35 milagres de Jesus listados na Bíblia e nós estamos estudando alguns deles. Nós vamos encontrar muitos milagres. Mas qual era a proposta desses milagres? Esses milagres, eles tinham uma premissa, uma proposta. E é nisso que eu quero pensar com os irmãos. Esses milagres que Jesus executou, mesmo assim a maioria das pessoas não acreditavam nele. Mesmo com os milagres tão grandes, tão maravilhosos que ele evidenciava. Assim como foi o povo de Israel no passado, que não ouviam nem Moisés e nem os profetas mais. Eles não se deixavam mais persuadir pelos milagres que ocorreram no passado. Se Deus fizesse milagres hoje, como fez no passado, eu creio que o resultado seria o mesmo. As pessoas se impressionariam num primeiro momento, passariam a acreditar em Deus num primeiro momento, mas por um período curto de tempo. Aquela fé seria algo superficial. Logo desapareceria, assim no instante que uma coisa inesperada acontecesse. O Senhor Jesus, ele evidenciou os seus milagres, porque foram as credenciais, foram as evidências da divindade do Senhor Deus na pessoa de Cristo. Os milagres que ocorreram tinham esta proposta. Eu posso citar as palavras de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22, que diz, olha, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por meio dele, por intermédio dele, no meio de vós, como vós bem sabeis. A proposta é justamente esta, credenciar, mostrar que Jesus Cristo era o Deus encarnado.
E mesmo assim, muitos não creram. Muitos não creram. Os milagres de Jesus tinham esta visão de mostrar o Deus verdadeiro ao povo. É bem certo que o apóstolo João, de uma forma bem superlativa, ele vai mostrar no seu livro, no último versículo do último capítulo, um superlativo, que ele vai dizer assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem a respeito dos milagres de Jesus. Porque tem muitos milagres que o Senhor Jesus operou e que não estão na Bíblia. Nós vamos, no decorrer da nossa lição, conforme nós já estamos vendo, ver que existem alguns fatores que são determinantes e impeditivos para a ação, a realização dos milagres. Antes que a gente passe para esse segundo tópico, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, logo após a ascensão do Senhor Jesus ao céu, nós vamos ver que o Senhor, ele confirmava a palavra, evidenciando os milagres que se seguiram através dos apóstolos. Os apóstolos também realizaram grandes prodígios. O Senhor Jesus, ele é assunto ao céu, e a igreja que está ali sendo gerada, que nasce com poder e com milagre, em Atos 2, no dia de Pentecostes, nós vamos ver que ela nasce com poder também. Ela nasce com milagres. Ela nasce realizando milagres. Os apóstolos também receberam de Deus a autoridade de Cristo para evidenciar milagres. Exemplo disso é 2 de Coríntios 2, 12 e 12. A Bíblia, ela é maravilhosa. E nós podemos encontrar na epístola que o apóstolo Paulo escreveu, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12 e o verso 12, o seguinte escrito: os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, os apóstolos também receberam da parte de Deus esta dotação, esta capacidade do Espírito Santo para a realização de milagres. E nós vamos encontrar muitos milagres evidenciados por Deus na vida dos apóstolos. No livro de Atos, nós vamos encontrar os atos miraculosos dos apóstolos. Também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Nós vamos ver Pedro, a hora nona, curando um paralítico à porta do templo chamada Formosa. Nós vamos encontrar Paulo expulsando, libertando uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. Nós vamos encontrar inúmeros milagres que foram promovidos pelos apóstolos, evidenciando que a presença de Deus estava com eles. E a igreja? Nós vimos que no Velho Testamento Deus mostrava os seus poderes miraculosos. Vimos que o Senhor Jesus, varão aprovado por Deus para a realização de milagres extraordinários. Estamos vendo que os apóstolos também tiveram esta condição. E a igreja? A igreja também começou com milagres. Os pais da igreja, a igreja primitiva começou com muitos milagres. Eu cito, por exemplo, Hebreus 2 e 4,
que o Espírito Santo, ele mostrava as evidências dos milagres de Jesus na vida da igreja. Nós sabemos que o autor da Epístola aos Hebreus é uma carta que não tem um autor definido, mas ele escreve para a igreja, a igreja recém-formada, esta carta. E 2 e 4 diz assim que, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Estes sinais, estas maravilhas, estes milagres, os dons do Espírito Santo, é para a igreja, que começou lá em Atos 2 e perdura até hoje. O que acontece? O que aconteceu? Deus parou de fazer milagres? Por que nós não evidenciamos mais milagres como a igreja do passado? Será que Deus não tem mais interesse em fazer notório o seu nome através dos milagres? Alguns fatores são importantíssimos e determinantes para que a ação dos milagres de Deus, será que tenha cessado? Há alguns fatores que são impeditivos. Mas antes eu gostaria de deixar claro aos irmãos, de acordo com Malaquias 3 e 6, que Deus não muda. Deus é imutável. O autor também aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ou seja, Deus não muda, ele continua o mesmo, ele é imutável. O que muda somos nós. Nós somos uns seres que mudamos constantemente. A Bíblia vai dizer que existem alguns fatores que são essenciais para a realização de milagres. E a ausência desses fatores impedem a ação miraculosa do poder de Deus. Por exemplo, falta de fé. Se não houver fé, não há milagre. Porque para haver milagre, precisa ter fé. Também a ausência de disciplina. Se a pessoa é indisciplinada, não é constante, não é firme e constante na obra do Senhor, em servir a Deus, também não ocorre milagre. E também falta de dedicação. Se nós não nos dedicarmos, não nos dar prosseguimento a uma vida espiritual sadia, não há razão, não há motivos para que milagres ocorram. Nós devemos fazer como os irmãos de Atos 17, os bereanos, todos os dias, de forma contínua, estudar a palavra de Deus. Servir a Deus implica em obedecer a todos os seus mandamentos. E se nós dissermos que amamos a Deus e não obedecemos a sua palavra, estamos desobedientes a ela. A palavra de Deus espera que nós, de dia após dia, de forma gradual, de forma progressiva, nós vamos desenvolvendo a vida espiritual sadia na nossa vida, até que chegamos à postura, à altura, à qualidade de varão perfeito. Uma vez que nós detivermos essa condição, aí nós estamos aptos para realizar os milagres de Deus. Porque Deus, através do seu Espírito, ele não opera onde há falta de fé, onde há ausência de disciplina, onde há uma não dedicação às coisas espirituais. E tudo isso, meus irmãos, está registrado na Bíblia. Essas narrativas estão registradas no livro santo.
que foi o Senhor Jesus quem nos trouxe a revelação, que foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita pelos autores sagrados para nossa edificação, para o nosso fortalecimento na fé. Lembro-me agora de um fato, de que o Senhor Jesus ele passou a noite com Pedro, Tiago e João, no que é conhecido como o Monte da Transfiguração. Jesus passou a noite ali, com esses 3 apóstolos. Ao descer, uma multidão estava junto ao pé do monte. Havia lá um homem desesperado, porque tinha um filho que estava terrivelmente endemoniado e ninguém conseguia expulsar. Havia um certo desapontamento no semblante daquele pai, daquela multidão que via aquela situação bastante complicada. E quando Jesus chega, quando o Senhor se aproxima e o pai lhe expõe a situação, Jesus, ele repreende o demônio e naquela mesma hora, imediatamente, o demônio o deixa e o menino é sarado. Aí, particularmente, os apóstolos, eles vão perguntar para o Senhor, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos realizar este milagre? Aí Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Por que os milagres aparentemente cessaram? Essa premissa, fé, é crucial na realização dos milagres. Eu preciso crer. Eu preciso saber que Deus é poderoso. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso para a realização do milagre. Porque Deus continua realizando milagres. Nós não vamos esperar nos dias atuais, da igreja da última hora, milagres assombrosos como aconteceram no passado. Porque havia uma proposta. Era justamente esta. Evidenciar o ministério terreno de Jesus. Agora que nós já temos a palavra de Deus, que nós já temos a Bíblia Sagrada, revelada, tudo já revelado, compete a nós crer ou não. Quando eu me disponho a servir a Deus com inteireza de coração, quando eu me disponho a servir ao Senhor Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, é propósito de Deus realizar grandes milagres através da minha vida. O jovem que está começando, o jovem que está iniciando a sua carreira espiritual pela fé, ele precisa buscar os melhores dons. Porque esta capacidade de realizar milagres é Deus quem dá, é Deus quem faz. Mas a ferramenta útil, a ferramenta preparada para a realização do milagre, somos nós, seres humanos. É através de nós que Deus quer realizar os seus milagres. É muito simples nós querermos que Deus faça, que Deus realize um grande milagre. Mas e a condicional? E a nossa posição diante de Deus para este negócio? Porque Deus nunca deu nada de graça. Nunca. Sempre os mistérios de Deus foram dados às pessoas que tiveram uma vida de abnegação, tiveram uma vida de renúncia ao pecado e ao mundo. Se nós fizermos uma panorâmica nos dias de hoje, nós vamos ver que existe uma certa mornidão espiritual. E é preocupante. Há relatos de milagres acontecendo aqui e acolá, e milagres extraordinários.
Quando eu digo milagres extraordinários, são milagres que acontecem uma única vez. São milagres que têm um cunho muito grande. Por exemplo, um surdo voltar a ouvir, um paralítico andar, um cego ver. Isso é um milagre extraordinário. Porque milagres ordinários, milagres são milagres que acontecem todos os dias. Um milagre ordinário, por exemplo, é: irmão, eu estou com uma dor terrível aqui nas minhas costas, ou uma dor de cabeça, ou uma dor em qualquer outra parte do corpo, e o irmão crê na oração do pastor, na oração do irmão, e o irmãozinho ora e a pessoa é curada. Mas logo depois, aquela dor persiste. É um milagre ordinário, costumeiro, corriqueiro. Ah, o fulano está com febre. Ora, Jesus cura. Agora, o extraordinário é um milagre sobrenatural. A cura de um câncer. Olha que bênção. A cura de um tumor que estava dentro do interior da pessoa. Isso é um milagre extraordinário, porque uma vez tirado o mal, ele não volta mais. Isto é fantástico. E esses sinais ainda existem. Deus não mudou, ele continua realizando o milagre. As evidências, a periodicidade destes milagres é que não estão mais ocorrendo como nós queríamos que ocorressem. Os milagres Deus continua realizando, mas não com tanta frequência como gostaríamos. Falta fé, falta disciplina, falta dedicação espiritual, falta prática, falta foco, falta comprometimento, compromisso com Deus. Eu não vou lembrar agora quem é o autor desta frase, mas eu sei que é de um autor da igreja do passado, e ele diz com todas as letras que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue à sua vontade. Nós estamos num comodismo institucional. Nós estamos envolvidos num contexto moderno em que as coisas são muito fáceis. Há muitas coisas que nos desviam da busca pelos melhores dons do Espírito Santo. A medicina, ela cresceu, ela se modernizou, ela se desenvolveu de uma tal maneira que agora qualquer coisinha a gente primeiro corre no médico. Então criou um certo comodismo, criou uma certa comodidade. Agora tudo é mais cômodo. Se alguém adoece, vai para os convênios médicos, vai para os hospitais. Quando não havia essa condição da modernidade, o sujeito ia orar. E orar mesmo, buscar a Deus: Senhor, eu não tenho condição. E Deus manifestava os seus milagres. Deus não mudou. O que mudou fomos nós. Fomos nós que mudamos. Nós precisamos entender que os milagres ocorrerão se nós buscarmos ao Senhor. Deus nos credenciou com esta condição. Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele nos deu a terceira pessoa da Trindade. E quem realiza estes milagres para a glória de Deus na nossa vida, na instrumentalidade das nossas vidas, é o Espírito Santo. Quanto maior o grau de afinidade, de relacionamento, de intimidade que eu tenho com o Espírito Santo de Deus, maior é a capacidade do Espírito Santo em querer me usar. Querer usar a minha vida para a manifestação do reino de Deus. E, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, existem 9 dons de poder no Espírito Santo. 9 dons. E há o dom de operar maravilhas. E
nesses dons, ali, que o Espírito Santo quer distribuir à sua igreja, compete a nós buscarmos nas consagrações, nos jejuns, na oração, na santificação, nesse processo todo, para que o Espírito Santo de Deus nos dê os melhores dons. O Espírito Santo continua atuando na igreja. O Espírito Santo continua esperando que alguém possa receber dele os melhores dons. Mas precisa haver uma busca destes dons. Negar a nós mesmos. Isso não é fácil. O Senhor Jesus, ele evidenciou isso. Olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E se é a cada dia, dá a ideia também de continuidade, de algo que tem que ser praticado, que tem que ser realizado todos os dias. Não é só quando eu venho ao culto, ou quando eu venho à escola bíblica dominical, ou quando eu participo de uma festividade. É muito comum nos dias modernos, nos dias atuais, nós esperarmos que haja manifestação, batismo no Espírito Santo, renovação, outras línguas, operação de maravilha da parte de Deus, só quando há os congressos, só quando há as festividades que são promovidas pela igreja. Será que Deus só realiza esses milagres quando há estas grandes reuniões? E lá no momento de oração, quando está lá só Pedro, Tiago e João? Ora, estando Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus, ele transfigurou-se. Houve um milagre ali do sobrenatural. É claro que Deus age nesses grandes eventos, mas ele também age quando há um número menor de pessoas, quando há um número reduzido de pessoas buscando a sua face. É interesse de Deus continuar promovendo o seu reino na terra, enquanto é dia. Deus tem essa preocupação em continuar realizando os grandes milagres. Mas, para tanto, eu e você, nós precisamos nos dispor a buscar de Deus, porque é Ele que é o portador da bênção. É Ele quem é o distribuidor dos dons. É Ele quem tem em sua dispensa este poder, esta autoridade, esta condição. E nós precisamos buscar dele. Por maior que seja a minha inteligência, por maior que seja o meu vocabulário, por maior que possa ser a minha capacidade intelectual, eu jamais terei condições de promover o maior milagre da criação. E aparentemente a gente julga tão simples. Como é isso? Ora, quando um pecador se arrepende, está sendo ali consumado o maior milagre da criação, que é o arrependimento, a regeneração de um pecador. E nós precisamos disto. Nós precisamos disto. Porque quem dá o convencimento, quem faz a chamada é o Espírito Santo, através das nossas vidas. E nós precisamos evidenciar os milagres que Deus continua realizando nos dias de hoje, no meio da sua igreja, no seio do seu povo. E nós fomos chamados para sermos revestidos de poder. Nós fomos chamados com esta proposta. Dentro da grande comissão, nós fomos chamados com esta proposta, com esta condição. Compete a nós nos esmerar, nos dedicar, buscar a face de Deus e pedir a Deus que Ele nos use como instrumentos da sua vontade. E o que é mais interessante, que a Bíblia diz que uma vez que alcançar essa condição, e depois de haver feito tudo, nos considerar ainda como trapos de imundície. Porque a glória não é nossa, a glória é para o Rei da Glória, a glória é para o Senhor da Glória, a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que esta aula seja uma bênção na nossa vida, que esta aula não fique só meramente nas minhas palavras ou nas palavras da lição da Escola Bíblica Dominical, mas que esta palavra ela alcance as profundezas, o íntimo do seu coração e que você tome consciência de que você foi chamado por Deus para dar
continuidade nos milagres de Jesus, nos milagres de Deus. Uma vez que você entender isso, eu tenho certeza que Deus vai estar usando de forma poderosa a sua vida, o seu ministério, as suas mãos, a sua voz, para transmitir a sua poderosa palavra e realizar grandes milagres através da sua vida. Que Deus nos abençoe.